E aí galera, aqui é o David. Nosso mundo é cheio de mistérios e segredos, estes que vivemos tentando descobrir ou decifrar. O ser humano é movido pela curiosidade e não é à toa que já fomos capazes de desvendar uma grande quantidade de acontecimentos que remontam a milhares de anos atrás. Um bom exemplo são alguns achados arqueológicos que sempre nos deixam entusiasmados. Os arqueólogos passam a vida toda tentando desvendar a história material do nosso mundo. No entanto, algumas descobertas permanecem no mistério. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os 4 achados arqueológicos mais misteriosos. Túmulo da Rainha Vermelha, México. Em 1994, uma equipe de arqueólogos encontrou uma câmara funerária nas ruínas de Palenque, uma grande cidade maia. Eles encontraram um sarcófago com os restos de uma mulher que foi coberta com um pó vermelho. Além disso, dentro dela foi encontrada uma coleção de pérolas. Já ao redor do crânio havia uma espécie de tiara típica dos líderes maias. O curioso é que na civilização maia, o poder passava do pai para o filho ou para outro herdeiro do sexo masculino. Mulheres governaram em casos muito raros, e quando elas eram enterradas, não recebiam presentes luxuosos como os encontrados no túmulo da Rainha Vermelha. As investigações revelaram que a mulher tinha aproximadamente 60 anos de idade. No entanto, o mistério sobre sua identidade ainda não foi resolvido. Cidade perdida no deserto de Kalahari, África do Sul. Em 1985, o viajante conhecido como o Grande Farini escreveu um artigo sobre uma cidade misteriosa encontrada no deserto. Ele entregou o relatório à Royal Geographical Society, na Grã-Bretanha, e publicou o livro no qual descreve em detalhes sua descoberta. Farini afirmou que o lugar misterioso foi construído em forma de arco e que algumas partes ficaram escondidas sobre a areia. Estudando a teoria de Farini, pesquisadores deduziram que a cidade descrita é na realidade uma formação rochosa, que tendo passado por um processo de erosão, pode ser entendida como se fosse artificial. Em 2016, após outra expedição em Kalahari, finalmente conseguiram encontrar as muralhas e rochas que correspondem às descrições do artigo de Farini, mas ninguém se atreveu a afirmar se elas são naturais ou artificiais. Túmulo de Alexandre o Grande. Escavações feitas no antigo bairro real de Alexandria deram indícios sobre o lugar onde poderia estar enterrado Alexandre o Grande, um dos personagens mais famosos da antiguidade. Alexandre o Grande foi no século IV a.C. um dos líderes mais poderosos do mundo antigo, depois de se tornar o rei da Macedônia em 356 a.C. Ele aumentou seu império de forma impressionante, conquistando o Egito muito especialmente e se autoproclamando o faraó. Em 352 a.C., o valoroso guerreiro faleceu aos seus 32 anos, mas os seus restos mortais fizeram uma grande viagem. Ele foi inicialmente enterrado em Mênfis, no Egito, onde seus adoradores podiam chegar até o seu túmulo. Pouco depois, Mênfis foi englobada pela Alexandria, mas o nível do Nilo aumentava e a cidade, que era sujeita a terremotos, acabou sendo tomada em partes pela água, e algumas regiões dela tiveram que ser deslocadas ou reconstruídas. Nesse momento, a localização do túmulo de Alexandre o Grande não é mais uma propriedade e o seu local foi progressivamente esquecido. Ele nunca foi encontrado, apesar dos seus 140 locais de escavação que foram abertos por diferentes arqueólogos. Ao passo que alguns especialistas comparam a busca pelo túmulo de Alexandre o Grande com a de Tutankhamon. Mas a esperança renasce nesse momento, depois que uma arqueóloga chamada Calliope Limnios Papacosta descobriu o antigo centro real embaixo de um parque da cidade de Alexandria. Inicialmente, ela tirou dali uma estátua antes de continuar a escavação e a tirar da terra inúmeras ruínas. A pesquisadora utilizou relatos antigos, mas também um mapa da Alexandria do século XIX para conseguir chegar em seus objetivos. Mas ao utilizar a topografia, sua equipe descobriu 14 locais onde poderiam ficar construções do antigo centro real. Por enquanto, ela já encontrou uma rota romana e restos de um grande edifício público que poderia muito bem ser a tumba de Alexandre o Grande. Mas as condições são complicadas, uma vez que Calliope teve que aplicar um sistema de bombeamento para manter o sítio de escavação seco. Ponte para Pomoria, Bulgária.
Esse túmulo em forma de cúpula está localizado no cemitério da cidade de Anquilo, hoje Pomória. É do tempo da hegemonia de Roma. O lugar representa uma mistura de costume francês com a tradicional construção romana. Alguns pesquisadores acreditam que o túmulo foi construído em homenagem a um herói da época. As investigações continuam até os nossos dias, a fim de esclarecer para que exatamente essa estrutura foi construída. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então vai logo deixando o seu like e não esquece de compartilhar com seus amigos no WhatsApp. E até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.